A gente vai dar continuidade hoje ao nosso conteúdo de filosofia clássica e a gente vai falar um pouquinho de Platão. Esses vídeos tem aos montes na internet, né? Vocês vão encontrar um monte de vídeos sobre Platão e principalmente relacionando o Platão e a metafísica dele, o sistema dele, às vezes também usando o mito da caverna. Tem bastante coisa disso na internet. O que eu quero fazer hoje é usar um mito, tem um mito específico do Platão que chama mito da parelha alada, ou o mito da carruagem alada, se vocês preferirem assim, que fala bastante coisas interessantes, esse mito. Ele é um pouquinho menos popular, mas ele é interessante para a gente entender a filosofia do Platão. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos dar sequência sim. Fiquei devendo para vocês esse vídeo, né? Então vamos lá. Qual que é o mito da parelha alada, da carruagem alada? É dito que existe um cocheiro, que existe uma pessoa que está guiando uma carruagem, e essa carruagem ela voa pelo cosmo. Né? Essa carruagem ela tem como força 2 cavalos. Então existe um cavalo negro e existe um cavalo branco. Tá? O cavalo negro ele tem uma tendência oposta ao cavalo branco. Né? Então é o seguinte, o cavalo negro ele tende aos mundos materiais, ele tende à descida, aquilo que é sensível, ele tende a um certo descontrole. O cavalo negro é um cavalo descontrolado. Né? É um cavalo rebelde, é um cavalo selvagem. Enquanto que o cavalo branco, ele é um cavalo que tende às alturas, ele tende às perfeições, ele é um cavalo puro. Né? E, portanto, ele é um cavalo que sempre ascende. O que o Platão nos diz é o seguinte, que se o cocheiro não fizer nada, esse descontrole vai ser tão grande dos rumos, né, visto que um cavalo vai para uma direção e o outro vai para outra direção. Então isso é uma coisa tão, digamos assim, sem direção, que o cocheiro tende a se dar mal, tende ao sofrimento. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer com que o cavalo negro obedeça e que possa seguir os rumos do cavalo branco. Então ele tem que domar o cavalo negro, ele tem que controlar o cavalo negro e permitir então que ele siga o cavalo branco. O que esse mito está falando? Esse mito fala muito sobre a filosofia do Platão. Platão é um filósofo que diz que existem 2 tendências no ser humano. O ser humano é composto de corpo e alma. Né? Quanto mais nós deixamos nossas almas, aquilo que é interior, aquilo que nós chamamos hoje de mente, quanto mais a gente vai deixando a mente sem nenhum tipo de treino, sem nenhum tipo de preparo, o que ocorre é que a vida tende ao sofrimento. Porque as tendências do corpo, que são as sensações, os prazeres mundanos, o equívoco, porque o corpo ele sempre traz equívocos. Né? Nem sempre aquilo que eu vejo é o que é, nem sempre o que eu escuto é verdade, nem sempre o que eu toco. Para Platão, a tendência é que essas experiências sejam erradas, elas levem ao sofrimento. Então, o que é preciso fazer? É preciso controlar essas tendências do corpo. É isso que o Platão fala o tempo todo. É preciso que a gente controle as tendências do corpo, fazendo com que o corpo, ele, controlado, siga as aspirações mais profundas da alma. E o que a alma quer? A alma quer as alturas. A alma quer o bem, segundo Platão. Né? Isso é uma coisa que a gente pode falar numa outra aula, mas é muito importante a gente depois observar isso. Um corpo, então, mais controlado, e quando eu falo um corpo mais controlado, eu quero dizer, quando a gente consegue separar
aquilo que vem do corpo, que são os desejos, as paixões mundanas, desejo por poder, desejo por prazeres mesmo, desejo por sensações. Quanto mais a gente vai percebendo que isso não leva à felicidade, que isso é uma ilusão de felicidade, uma migalha daquilo que deveria ser o grande bem, quanto mais a gente vai percebendo isso, mais a gente vai se afastando da tendência dessa contaminação que é o corpo, que é o cavalo negro. Né? Ou seja, o cavalo obscuro, fazendo referência aqui às sombras. Né? As sombras quer dizer não o bem, que é a luz absoluta. O cavalo branco, né? Que é a alma, portanto. Então, esse cocheiro, esse guia da carruagem, somos nós. Nós que guiamos. E nós guiamos essas tendências que elas são independentes de nossa vontade, no primeiro momento. Essas tendências, elas existem. Né? Ela é uma estrutura cósmica. O corpo tende às questões corpóreas. Se não domado, se não perceber o que de fato ele tem que seguir. O corpo, ele tende... as pessoas que vivem por esse mundo imediato, segundo Platão, que eu não falo mundo imediato, estou querendo falar o seguinte: isso que a gente percebe com os sentidos, isso que você ouve por aí, sem refletir, isso que você toca, prova, né? Tudo aquilo que não tem reflexão, e a reflexão é uma capacidade da alma, tudo aquilo que é só corpo, que é só sentido, tudo isso tende ao erro. O Platão é uma pessoa que vive para ter poder, que vive para ter coisas, uma pessoa que vive para ter o material, é uma pessoa que não conseguiu entender a aspiração mais profunda da alma. E qual que é a aspiração mais profunda? Qual que é o desejo mais profundo da alma humana? O bem indistinto. Porque o bem é belo, é justo e é verdadeiro. Isso que a alma quer. A alma quer o divino, então. Nossa alma quer ascender até os mundos maiores. Quer dizer, não é ficar nesse mundinho limitado que nós temos. A alma quer uma totalidade. Uma totalidade. Olha que coisa bonita. É muito bonito. Platão é muito bonito quando entendido. Né? Por mais que não seja fácil a gente explicar isso assim rapidinho, né? Agora. Mas, em linhas gerais, é isso que o pai da metafísica, que é o Platão, quer dizer. Então aqui também isso é importante. Eu acabei de usar uma palavra que é meio desconhecida para vocês. Metafísica. O que é metafísica? Metafísica significa além da física. Meta, uma palavra que vocês conhecem, né? Que é essa ultrapassagem. Física é natureza em grego. Então a metafísica significa alguma coisa assim. Tem a natureza aqui, alguma coisa faz assim, ó, vai para além. Né? De novo, a gente pode fazer uma associação da ideia de metafísica com esse mito que a gente acabou de falar agora, que é da aparelho alado. Né? As tendências físicas são as tendências do cavalo negro, que é as tendências físicas mesmo, corpóreas, instintivas, animais. Isso existe em nós. As tendências instintivas existem em nós. Tá aí. Né? Isso é ruim? Não. Não é ruim. Mas se nós nos limitarmos a isso, aí fica ruim. Se nós deixarmos só o nosso cavalo negro guiar, a tendência ao sofrimento é muito alta para o Platão. Porque você descompensa. Na verdade, você não consegue ascender, você não consegue compreender aquilo que é de mais importante em nós, que é a alma querendo as alturas. Ou seja, o ser humano é um ser metafísico para o Platão. Metafísica não é só um sistema. Para o Platão, a metafísica é a natureza da alma. Nossa alma, ela é naturalmente metafísica. Nossa alma o tempo inteiro quer sair dessas coisas muito materiais e quer captar uma coisa muito mais profunda.
nunca as coisas se limitam ao material para Platão. A gente podia falar muito sobre isso, né? Até questionar, a gente poderia falar, será que é isso aí mesmo? Será que tem pessoas que não querem só o material? Platão diz que não. Quem quer só o material é porque ainda não percebeu com profundidade o que de fato quer. O exemplo clássico é você falar assim, quando você compra alguma coisa, o que você quer com aquela coisa que você comprou? Sei lá, você quer um carro luxuoso, né? Uma Ferrari. O que você quer? Você quer a Ferrari? Não, você não quer só a Ferrari. Você quer que as pessoas admirem você por causa da sua Ferrari, você quer a imagem de poder que uma Ferrari traz para você, você quer se transportar com mais aconchego, quer se transportar com mais tecnologia, né? Vamos supor que seja isso. Né? Quer dizer, nunca é a Ferrari por ela mesma. Sempre existem essas outras ideias. Quer dizer, a ideia de tranquilidade, a ideia de, às vezes, de poder, de superar alguma dificuldade. Por mais que nesse exemplo, esse modo de superar não seja tão consciente, mas o que se está querendo é isso. Né? Você quer, no final, a felicidade. Você quer ser feliz. Ninguém, para o Platão, deseja a materialidade por ela mesma. Assim como o Platão, ninguém deseja o mal pelo mal. Isso não existe, Platão. Ninguém fala, hoje vou fazer o mal porque vou fazer o mal só por fazê-lo. Né? Até um perverso, quando vai fazer o mal, faz o mal porque quer ter algum tipo de prazer com o mal que faz. Então o que ele quer não é o mal, é o prazer. Prazer é o mal? Não. Mas é claro que nesse sentido, ele não é o bem esclarecido. Ele está contaminado. Então, para ficar mais claro para vocês, me permitam aqui fazer uma purificação disso que eu estou dizendo. Tudo que o Platão deseja com o pensamento, na verdade, tudo que o Platão quer explicar com esse pensamento, é que as pessoas que não se esclareceram, as pessoas que não desenvolveram a capacidade metafísica da alma, ou seja, de passar dos estágios mais básicos para a compreensão mais profunda das coisas, o indivíduo que não é um indivíduo metafísico, a pessoa que não quer as grandezas, não quer as coisas mais profundas, essa pessoa, ela tende ao sofrimento e tende a não desenvolver aquilo que é de mais próprio da alma humana. Né? Que é o seu contato com o divino. Para Platão, isso é o contato divino. Isso é o que prova a divindade da alma. Nós não somos escravos do nosso lado imediato e instintivo. Não somos animais. E não somos animais por causa disso. Quer dizer, presta atenção. Nós temos esse aspecto animal dentro de nós, Platão não nega. Já dito com a imagem do cavalo negro, né? É isso. Agora, nós não nos limitamos a isso. Existe uma tendência constante à perfeição, à iluminação, à correção, à disciplina, que é o cavalo branco, pela imagem do Platão. Né? A disciplina aqui, podemos entender como que essa purificação, né? Esse desenvolvimento da alma. Enquanto que o contrário da disciplina, que é a total rebeldia, a total confusão, não a rebeldia no sentido de romper com regras negativas, mas a rebeldia no sentido da rebeldia por ela mesma, essa total confusão. Para o Platão, essas duas tendências estão na alma humana, e essas duas tendências o tempo inteiro, elas estão assim, fortes em nós seres humanos. O tempo inteiro. Até nos erros, até quando nós erramos, o erro por si mesmo, ele aponta que existe um desejo de acerto lá dentro. Eu quero dizer que essas duas tendências do cavalo negro e do cavalo branco, quer dizer, nossa tendência metafísica e nossa tendência imediata, nossa tendência física, corpórea, essas duas tendências elas estão presentes a todo instante no ser humano. Não é assim, ora um e ora outro. Os dois estão o tempo inteiro. Porém, quando
quando você não está esclarecido, as tendências são tão violentas nas duas pontas que aí a gente vai se confundindo e aí a carruagem perde o controle. A carruagem somos nós. Né? Lembrando, então, o cocheiro é a vontade humana, nossas escolhas. Né? Estamos ligando aqui. Então, o cocheiro é a vontade humana. Como nós vamos guiar essas forças? É a liberdade. Faz uma referência imediata aqui, total à liberdade humana. Os cavalos, então, são as nossas tendências. Né? O corpo, a nossa animalidade de um lado, e do outro lado, nossas tendências metafísicas, nossas tendências às aspirações maiores, das ideias, do pensamento, da iluminação. Né? E a carruagem é a nossa vida indo para frente. Né? É a totalidade ali da coisa toda. Né? O caminho da vida, o nosso destino, essa carruagem não para. Né? Então, sem um bom cocheiro, nossas vidas tendem ao sofrimento. Com um bom cocheiro, com um bom guia, nossas vidas tendem a ser muito mais prazerosas. Segundo Platão, vidas felizes. Essas vidas podem ser felizes. E só tem um jeito da vida ser feliz. Né? Desenvolvendo as aspirações mais profundas da alma humana. Então, acho que a gente tem aqui esses pontos. Queria que vocês pensassem bastante sobre isso. E esse é o Platão. Vamos ficar com isso por hoje. Acho que dá pra gente falar mais coisas, mas por hoje acho que é suficiente. Só a gente ficar com o mito, analisar um pouquinho a filosofia dele a partir do mito. E, enfim, vamos ficar com esses aspectos. Muito obrigado.